Então, pessoal, vou explicar aí para vocês um pouco de fígado, vesícula biliar e pâncreas. E eu vou explicando. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem perguntar mesmo e eu respondo aqui. E nós vamos ver isso do ponto de vista anatômico, o que tem que focar principalmente para a prova. Eu preparei várias questões aí que a gente vai resolver durante o slide também ali. E eu vou explicar o que está certo, o que está errado. O que vocês tiverem de dúvida, é só perguntar, ok? Então aqui primeiro, começar bem desde o básico aí, desde o zero de anatomia. O abdômen, ele é dividido em regiões, em 9 regiões. Essa divisão, ela é definida ali por marcos anatômicos. Então, as linhas verticais, elas se originam ali, passam pelo tubérculo ilíaco, é de onde tem a marcação de uma linha vertical, e a outra é próximo do rebordo costal, na margem da cartilagem da 10ª costela. E as verticais são as linhas hemiclaviculares. Então, o que é isso? É a linha no meio da clavícula. Então, aqui tem uma linha no meio da clavícula e aqui tem uma linha no meio da outra clavícula. Ok? O que é importante saber disso aqui? Tem que saber o nome de todas as regiões e que órgão principal está em cada região. Então, começando do lado direito, desse lado aqui, você vai ter o hipocôndrio direito, o flanco direito e a fossa ilíaca direita, ok? Esses três, então o hipocôndrio, o flanco e a fossa ilíaca. Isso tudo é direita. Do lado esquerdo vai ter a mesma coisa, o hipocôndrio esquerdo, o flanco e a fossa ilíaca esquerda. Só muda que aqui é esquerda e aqui é direita. E no meio vai ter o epigástrico, epi significa em cima, o mesogástrico, que é o meso significa meio, e o hipogástrico, que é a parte de baixo. Dos órgãos de aula de hoje, o fígado, ele fica principalmente nessa região aqui, ó, fígado. Então ele vai pegar o hipocôndrio direito e parte do epigástrico. E o ducto biliar e tudo mais fica bem próximo ao fígado aqui. Também tem essas variações aqui da nomenclatura. Flanco pode ser chamado também de abdominal lateral, é a mesma coisa, só estou colocando isso porque pode ser cobrado na prova de um jeito ou de outro. Então, flanco direito, flanco esquerdo, quer dizer, ou abdominal lateral esquerdo é a mesma coisa, que é essa região 6 aqui. Mesogástrico ou umbilical é a mesma coisa, porque tem um umbigo. E hipogástrico, região púbica, também é a mesma coisa. Ok? Ordem das camadas, esse aqui é bem importante. Isso aqui já caiu bastante em prova. Na nossa prova, inclusive, do quarto trimestre, caiu essa ordem das camadas. Pedia uma incisão até a medula, por quais camadas passava. Então, você tinha que colocar todas essas até a medula. Aqui tem que decorar mesmo. É que nem nessa imagem, ó. Primeiro vai vir a pele, depois vai vir essa parte de gordura, que é a tela subcutânea. Depois vem as fáscias, que tem essas fáscias aqui, face de Camper, face de Scarpa, face de revestimento. É nessa ordem. Para lembrar, lembra que o C vem antes do S. Então, primeiro é Camper, depois Scarpa. E todas elas estão aqui, ó, nessa porção. Então, pele, tela subcutânea, que é a gordura aqui, depois as fáscias. Depois a gente está vendo aqui os músculos. Depois dos músculos vai ter uma fáscia de revestimento aqui no final, que é essa fáscia transversal. Tem esse nome por quê? Tem esse nome porque o músculo mais interno do abdômen é o músculo transverso. Okay? Então aqui poderia ser, por exemplo, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso, se fosse na região lateral do abdômen. Os músculos eu vou revisar eles todos depois, tá? Então não precisa se preocupar com os nomes por hora. Só das fáscias e essa ordem. Então, de novo, pele, tela subcutânea, face de Camper, Scarpa, revestimento. Daí tem os músculos. O último músculo é o músculo transverso, e por isso aqui é a fáscia transversal, que cobre aqui ele no final. E por final aqui nós vamos ter mais um pedacinho de gordura e o peritônio
parietal. Depois dele já se tem os órgãos. Ok? Aqui tem uma questão, ó, de como pode ser cobrado esse conteúdo. Quero que vocês tentem resolver ali, quando terminarem a gente analisa cada um. Durante uma apendicectomia aberta, com incisão na fossa ilíaca direita, ponto de McBurney. Ponto de McBurney é bem em cima da fossa ilíaca direita, em uma distância ali próxima de 1/3. Não precisa saber isso, mas é onde fica o apêndice, onde vai sentir a dor, principalmente do apêndice. Vocês devem ter visto uma coisa em habilidade disso aqui. O cirurgião atravessa sucessivamente as camadas da parede anterolateral do abdômen até alcançar a cavidade peritoneal. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das camadas. Qual seria aqui nesse caso? AB. AB. Pele, tela subcutânea, depois as fáscias, câmpera e scarpa, e tem a faixa de revestimento também, os músculos, a fáscia transversal, que cobre o músculo mais interno, que é o músculo transverso, e o peritônio. Até agora, tranquilo. Agora eu vou começar a falar aqui do fígado. Então, o fígado aqui, as funções dele, que ele é uma glândula endócrina e exócrina. O que significa isso? Significa que ele vai secretar substâncias pro endócrino aqui, pro sangue, que é nada mais que os hormônios, como insulina, por exemplo, que o fígado participa. E a exócrina, porque ele secreta também bile, ele participa da excreção da bile, que vai para o meio externo, que vai para as cavidades aqui corporais. Metabolismo de glicose, armazenamento de glicogênio, vitaminas, minerais. E ele também trabalha na desintoxicação aqui de álcool e de hormônios. Aqui tem as vistas, uma vista anterior, que é essa aqui, ou diafragmática, e uma vista inferior ou visceral, que é essa aqui, que é a parte de trás do fígado. No fígado, ele vai ser dividido em 4 lobos. Ele vai ser dividido em um lobo direito, um lobo esquerdo, na parte da frente, parte anterior, e na parte posterior ele vai ser dividido aqui. Fora o lobo esquerdo e o direito que nós temos, tem ainda o lobo caudado e o quadrado. Para decorar isso, lembra que caudado, veia cava, fica do lado da veia cava. E o quadrado fica aqui do lado da vesícula. No fígado também tem a área nua, que é uma porção sem peritônio, que vai ser esse espaço aqui, ó. Esse espaço vai ser a área nua. É uma porção do fígado que não tem peritônio e se gruda diretamente aqui, ó. Fica em contato direto com a porção aqui posterior do abdômen. Aqui uma questão bem tranquila. Um paciente do sexo masculino, 50 anos, procura atendimento com queixa de dor no abdômen. Ele relata que a dor começou há algumas semanas e tem piorado progressivamente. Além disso, nota uma coloração amarelada na pele e nos olhos. Ao realizar um exame físico, o médico observa um paciente com icterícia evidente. A palpação abdominal revela sensibilidade em determinada região do abdômen. Não há sinais de febre, mas o paciente relata fezes de coloração clara e urina escura. Com base no quadro acima, é evidente a necessidade de um médico entender a disposição dos órgãos do abdômen, onde estão localizados os órgãos acometidos no paciente. Essa foi uma questão que caiu na prova da Liga de Anatomia, que foi uma prova que a Elaine fez. Então é uma questão que se você saber no conteúdo de abdômen, é bem de boa para fazer, mas pode gerar alguma dúvida em alguém ali que não tenha visto esse assunto. O que é aqui a certa? Tá, primeiro, que órgão poderia ser aqui no caso? O paciente está com coloração amarelada na pele e nos olhos. Isso aqui é bilirrubina, que é produzido pelo fígado.
Então, nesse caso, que seria o hipocôndrio direito, AB. Porque é a posição anatômica onde ele fica, o fígado. Bem nesse quadrante aqui, ó. Pessoal, eu tô falando que eu também não conheço muito vocês. O que vocês tiverem de dúvida ali, o que vocês acharem que teve alguma dificuldade, vocês podem falar, tá? Que eu reviso certinho. Essa aqui é uma questão da prova de 2024, de ETD. O pneumo peritônio é uma presença de ar na cavidade abdominal e é frequentemente causado por perfurações de vísceras ocas. O asterisco indica o pneumo peritônio. Qual a estrutura apontada pelas setas brancas na radiografia abaixo? Então, essa estrutura aqui, ó, esse órgão. Vai ser qual? Então, aqui, ó, essa linha, ela representa o diafragma. Dos dois lados tem. Essa linha, ela não devia aparecer aqui dentro da parte pulmonar, que é preta. Ela só está aparecendo principalmente porque tem ar aqui dentro. E o que fica embaixo do diafragma, do lado direito aqui do corpo? Então, seria o hipocôndrio direito, é o fígado. Aqui seria o fígado a resposta dessa questão. Se tiver difícil, avisem, tá? Aqui dos ligamentos do fígado. O fígado vai ter vários ligamentos que vai ter a função de fixar ele no abdômen, fixar ele na cavidade abdominal, para ele não ficar se movendo, não ir para os lados. Que é, primeiro aqui, ó, o ligamento coronário, que fixa o fígado no diafragma. Tem o ligamento falciforme, que fixa o fígado na parede anterior do abdômen. Então, isso que mantém ele preso dentro do abdômen. Esses dois são bem importantes, tá? E um outro aqui, que é esse ligamento redondo. Esse ligamento redondo, ele era antigamente a veia umbilical, que levava sangue lá no período embrionário pro corpo. E depois ele acaba ficando fibroso. Ele pode ser reativado se tiver muita pressão na circulação que leva o sangue para o fígado. Pode voltar a entrar sangue aqui dentro e esse sangue seguir um caminho totalmente diferente do que devia. É isso que a gente vai ver depois na hipertensão portal. E ainda aqui do lado, aqui na ponta, dos dois lados vai ter o ligamento triangular. Vai ter um do lado esquerdo e um do lado direito. Que são esses aqui, ó. Então, isso aqui que a gente está vendo aqui em cima, ó, é o ligamento coronário, aqui em cima. Até aqui mais ou menos. Ele fixa o fígado no diafragma. Essas pontinhas aqui, ó, é o ligamento triangular. Do lado direito, ligamento triangular direito, ligamento triangular esquerdo. Depois tem mais alguns ligamentos aqui atrás. Tem esse aqui, ó, hepato-renal. Tem esse nome por quê? Hepato, fígado. Renal, porque aqui fica o rim direito, ó, nesse buraco. O rim direito ele é mais alto que o esquerdo e ele fica em contato com o fígado. Ele forma essa impressão aqui no fígado, que é uma marca. Mais ligamentos ainda vai ter esse ligamento venoso aqui, que fica próximo aqui da veia cava. Ó. E ele antigamente era um resquício do ducto fibroso, que desviava sangue também aqui da veia cava. Da veia umbilical, desculpa, para a veia cava inferior. Aqui ainda nessa porção vai ter o ligamento hepatogástrico e o ligamento hepatoduodenal. Esses dois, eles nem costumam aparecer muito aqui atrás, mas na frente, porque eles são bem mais visíveis na parte anterior do fígado. Estão conseguindo entender um pouco do assunto ali do fígado e tudo mais? Beleza. Eu vou revisar tudo isso ainda, dessa parte dos ligamentos. Aqui na porção posterior é isso, e esses dois nós vamos ver melhor eles na porção anterior.
Então, ó, esses dois ligamentos aqui, ó, esse aqui, ó, hepatoduodenal e hepatogástrico. Aqui, ó, nessa porção fica o duodeno, tá, pessoal? Aqui tem uma impressão que se chama impressão duodenal. O duodeno fica colado aqui. Então, o ligamento que está entre o fígado e ele se chama ligamento hepatoduodenal. E esse hepatogástrico que está aqui, essa impressão aqui do lado é a do estômago. O estômago causa uma impressão aqui nessa região do fígado. Então, o ligamento entre o estômago e o fígado é o hepatogástrico. Na parte da frente dá para ver bem melhor. Então, que nem eu falei, entre o fígado e o estômago, hepatogástrico. E entre o fígado e o duodeno, hepatoduodenal. No que eles são importantes? Os dois juntos, eles formam uma estrutura que se chama de aumento menor. Então, os dois juntos, aumento menor. O que é isso? O aumento menor é como se fosse uma coberta aqui que está atrás ao lado do fígado. E tem até um espaço aqui, ó, por onde dá para passar os dedos, em uma manobra que a gente vai ver depois. Importante que nesse ligamento hepatoduodenal vai passar as estruturas aqui, as vias biliares. Vai passar a artéria hepática comum, depois a hepática própria, vai passar as vias biliares aqui, ducto cístico, ducto colédoco, e vai passar também a veia porta do fígado. Depois a gente vai ver uma figura disso. E no hepatogástrico não passa nada, só passa só passa esse ligamento aqui. Aqui embaixo, ó, essa outra estrutura aqui, essa outra tipo de coberta, isso aqui é um aumento maior. Esse aqui é o aumento menor e esse aqui é o aumento maior. O aumento maior ele também vai ser uma projeção aqui que vai recobrir as vísceras depois, ok? Então aqui, esse slide era para falar desses aumentos. E a posição aqui do fígado, que a gente vai ver aqui os órgãos que ficam próximos a ele, atrás, em cima e do lado. Aqui, ó, que nem eu falei, ó, o que vai passar dentro aqui, ó, do ligamento hepatoduodenal são essas estruturas. É a tríade portal, bem importante isso aqui, tem que decorar o que é a tríade portal. A tríade portal são 3 estruturas que, se eu colocar minha mão bem onde está a flecha e pinçar, que nem aqui nessa manobra, eu vou pinçar essas 3 estruturas, ó, colocando a mão por trás do aumento menor. Então eu vou estar pinçando aqui a artéria hepática, aqui, ó, artéria hepática própria, o ducto colédoco e a veia porta do fígado. Nós ainda vamos ver o que forma cada um deles, como eles surgem, para onde eles vão e tudo isso. Esse do hilo pancreático, hilo hepático, são também outras estruturas que podem ser pensadas se o médico acabar pegando mais em cima para realizar a manobra. Em vez de ele pegar no ponto ideal, ele pegar mais em cima. Eu vou voltar a falar delas depois, que vai fazer mais sentido. Então, manobra de Pringle é uma manobra para pensar essas 3 estruturas, que é a tríade portal, e ela serve para fechar toda a vascularização do fígado. Então, para de ir sangue para o fígado, ó, tá vendo? Tanto para de ir sangue arterial, pela artéria, como sangue venoso para de ir para o fígado, os dois. Isso é importante, por exemplo, em uma hemorragia que ela é dentro do abdômen. Se está tendo muito sangue dentro do abdômen e eu não sei de onde está vindo o sangue, eu posso fazer essa manobra porque daí eu fecho todo o sangue que vai para o fígado. E se parar o sangue, adivinha? É o fígado que está com problema. Então tem alguma lesão no fígado. Aqui mais uma questão, ó, sobre o ligamento hepatoduodenal, a sinalizativa correta. B? Perfeito, Matheus. Essa é B mesmo. Pode falar, tá? Não precisa ter medo, não. É a tríade portal, a artéria hepática própria, veia porta e o ducto colédoco. Isso compõe a tríade. Por que as outras estão erradas?
Contém a artéria hepática comum, não é artéria hepática própria, não é comum. Fixa o fígado à parede posterior do abdômen, tá errada. O hepatoduodenal é o ligamento entre o fígado e o duodeno, tá? Não tem nada que fixa o fígado diretamente, não tem o ligamento entre o fígado e a parede posterior do abdômen, tá? Isso é importante. Porque na parte posterior do fígado, o que está ligado ao abdômen, que está em contato, é a área nua, tá? Na parte anterior, o que fixa o fígado à parede vai ser o ligamento falciforme, lembra? O ligamento falciforme fixa o fígado na parede anterior. E na parte de cima, o ligamento coronário, que é do diafragma. Aqui, é formado pela união do ligamento falciforme redondo, não, também não. Forma aumento menor junto com o ligamento hepato-renal, também não. O que vai formar o aumento menor? É o hepatoduodenal e o hepatogástrico, lembra? Esses dois. Isso aqui é o aumento menor. Aqui as impressões do fígado, trouxe aqui a peça também pra gente examinar depois. Tem um macete que eu inventei que é bem fácil para lembrar isso aqui. É só você lembrar como é a passagem do alimento normal pelo sistema ali entérico, pelo sistema digestivo. Então é sempre esôfago, depois do esôfago vai para o estômago, então impressão gástrica, impressão esofágica e gástrica. Então primeiro o esôfago, depois o estômago, impressão esofágica e gástrica. Depois vai para o duodeno, então impressão duodenal, e depois vai para o intestino, impressão cólica. Perfeito? Essa é a passagem normal do alimento pelo sistema digestório. Então, esôfago, estômago, duodeno, intestino. Impressão esofágica, gástrica, a impressão duodenal e a impressão cólica. E aqui tem um espaço onde fica o rim direito, que é a impressão renal. Também tem mais um espaço aqui que é atrás é onde fica a vesícula biliar aqui, que daí vai ser a fossa da vesícula biliar. É mais um espaço que tem, onde ela fica colocada ali. Aqui é para vocês darem uma olhada na peça. Então seria a impressão esofágica, aqui do lado esquerdo, depois a gástrica, que nem a gente viu, depois a duodenal e por último a cólica. E aqui é a renal, que é onde fica o rim. Na peça é bem diferente do que aqui no material, né? Que não é bem definido assim, né? Aqui é mais uma questão que eu fiz, ó. Aqui tá a ordem das impressões. A letra A, B e C representam quais impressões do fígado. A letra A vai ser o quê? Esofágica, perfeito. Depois aqui a gástrica. A C vai ser o quê? Vocês podem falar também, tá? Não precisa ter medo aí. Duodenal, perfeito. E aqui a B? A cólica, isso mesmo. Essa aqui também seria a renal, daí que tá faltando. E que nem eu falei, não é bem uma impressão, mas também tem aqui da vesícula biliar, que é a fossa da vesícula biliar. Tem mais uma coisa a mais aí. Aqui atrás ainda daí tem os ligamentos, né, que a gente viu. Coronário, daí tem aqui o triangular dos dois lados, direito e esquerdo. Tem que daí... Aqui dá pra ver parte do ligamento falciforme, aqui um pedacinho, e o ligamento do umbilical. Não é umbilical, é ligamento... ligamento redondo, que é o resquício da veia umbilical, ligamento redondo. Segmentos hepáticos. Isso aqui ela passou? Ela deu muito foco nisso? Foi o outro professor, não foi ela. Tá. Eu vou passar isso aqui pra vocês, vou passar um macete também. Isso aqui caiu na nossa prova normal, pedindo algumas coisas deles em questão. E na prova substitutiva do primeiro mestre, ela deu isso aqui aberto, para colocar o que era cada segmento. Tipo, tinha uma imagem do fígado, e daí ela tirou os números. E você tinha que colocar o nome de cada segmento, o que era. E como que vocês vão decorar isso? Porque isso aqui em geral é difícil, não é fácil decorar isso. Olha só. Ó, o macete é o seguinte, eu vou fazer uma vez,
e vocês tentem lembrar. Se não conseguir, daí vocês me avisem. É o seguinte, já mostraram aqui lá da mão, como é que faz na mão o fígado? Alguém já sabe? Eu não conheço. Você conhece? Não. Tá, eu vou explicar então. Você vai usar a sua mão esquerda, você vai fazer assim com a mão esquerda. E você vai fechar ela assim, ó, tá? Esse dedo vai pra dentro e fecha esses 4. Fechou. Esse aqui é o seu fígado. No fígado vai ser o seguinte, tem que ser com a mão esquerda, senão não dá certo. Esse primeiro dedo vai ser o segmento 1, tá? 1. Então ele fecha assim. A gente consegue ver que o segmento 1 fica atrás. Então a gente não tá vendo ele aqui, ó, por exemplo. Não estamos vendo ele. Estamos vendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você vai contar. Então, ó, esse aqui é o seu fígado. Esse lado aqui é o lado direito, que tá da minha direita, ok? E esses 2 dedos aqui são do lado esquerdo, estão no meu lado esquerdo. Tentem fazer junto para vocês acompanharem. Então, eu vou começar agora a contar aqui nesse dedo aqui, ó, aqui em cima. Então, vai ser 2, 3, esse dedo inteiro é o 4, depois 5, 6, 7, 8, ok? É no sentido horário, que nem o relógio. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Conseguiram decorar essa parte? Ou é muito difícil? Tá, ó, vou fazer mais uma vez. 2, 3, esse dedo inteiro é o 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, quando você conseguiu decorar isso, você tem que lembrar que, ó, aqui essa parte de baixo vai ser anterior, que nem tem na imagem, vai ser a parte vermelha. Anterior, essa parte é anterior, e essa parte é posterior. Essa parte mais de cima é posterior. Esses 2 dedos da minha direita são a parte direita, segmentos direitos, e esses 2 dedos do lado esquerdo são segmentos esquerdos, ok? Esses 2, essa parte aqui, ó, esse e esse, que estão na lateral, são os segmentos laterais, esses 2 aqui são segmentos laterais, e esses 2 do meio são segmentos mediais, perfeito? Então, por exemplo, se ele pedir agora esse segmento aqui, qual que é o nome do segmento 2? Qual que é o nome do segmento 2? Então, você faz de novo a mão. Ah, o 2 está aqui. Então, o segmento 2, ele está na parte de cima. Então, ele está na parte posterior. Então, vai ser segmento posterior. Ele está na parte que é lateral. Então, segmento posterior, lateral. Ele está do lado esquerdo. Segmento posterior, lateral, esquerdo. Conseguiram entender? Fechou pro 2. Vou dar outro exemplo. Vamos pegar aqui o 3 agora. O 3 que ele é... Ou não, vamos pegar o medial, o 5, então. O 5. Primeiro eu tenho que achar o 5. 2, 3, esse dedo inteiro é o 4. 5, ele tá aqui. Então ele tá na parte que é aqui, anterior. Ele tá na parte que é do meio. Então, anterior, medial, e ele tá nos 2 dedos que é direito. Segmento anterior, medial, direito. Fica que nem tá aqui, ó. Segmento anterior, medial, direito. Para essa regra, só tem que tomar cuidado com o 4, tá? O 4, ele vai ser a mesma coisa, ó. 2, 3, 4, o dedo inteiro. O 4, ele vai estar do meu lado esquerdo. Então, segmento, ele está do lado esquerdo, segmento, ele está do lado esquerdo e ele está no dedo do meio, né? Então, segmento esquerdo, medial, ou medial esquerdo é na mesma. Medial esquerdo. E só. Ele é só medial esquerdo, tá? Ele não tem anterior e nem posterior. Beleza? Assim a gente finaliza. Então, se cair de alguma forma o fígado e pedir para vocês qual é o nome do segmento, daí você já sabe. E faltou um, né? Faltou um. Um, ele vai corresponder na parte de trás, deixa eu virar aqui o fígado, ele corresponde ao lobo caudado, tá? Que é aquele lobo que a gente viu, que ficava do lado da veia cava. Aqui, ó. Esse aqui é o segmento 1, ó.
lobo caudado. E o segmento 4, que é aquele dedo inteiro, ele vai corresponder na parte de trás ao lobo quadrado, tá? 1 caudado, 4 caudado. Isso na parte posterior. Tá, é a mesma coisa que nós vimos aqui, que nem a professora colocou. É a mesma coisa. Só o que vocês têm que ficar atento é que o 4, ó, tá vendo? Aqui nos segmentos, ele tá do lado esquerdo que a gente viu, né? O segmento, ele faz parte do lado esquerdo, ó, segmento medial esquerdo que a gente viu. Só que na divisão anatômica do fígado, ele tá do lado direito, ele tá no lobo direito, tá? Ele é o único segmento que ganha esse nome diferente. E o fígado, ó, ele vai ter duas divisões. Ele vai ter essa divisão em segmentos. Isso aqui é uma divisão funcional. É uma divisão por função. E ele tem a divisão anatômica, tá? São duas coisas diferentes. A divisão anatômica é isso aqui, ó, que a gente viu, dos lobos. Deixa eu ver onde tem um slide melhor. Aqui, ó. Lobo direito, lobo esquerdo, lobo caudado, lobo quadrado. Essa é a divisão anatômica do fígado. E a divisão funcional é a dos segmentos daí. E fechamos os segmentos. Aqui uma questão da prova de 2024 de ATD. Em relação aos segmentos hepáticos, a sinalizativa correta. A parte funcional esquerda do fígado, então funcional, função, é os segmentos. Contém apenas os segmentos 2 e 3. Tá certo isso? Não. Porque, ó, do lado esquerdo, esses dois dedos, né? Então vai ser 2, 3 e o 4. A próxima. O segmento 4 pertence ao lado funcional direito do fígado. Essa tá certa? Tá errado também. O 4 faz parte do lado funcional esquerdo do fígado. Só que lembrar que tem duas divisões, a anatômica e a funcional, tá? Então aqui ele colocou o funcional, daí é do lado esquerdo. O segmento 1 corresponde ao lobo caudado. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeira. A fossa da vesícula biliar localiza-se na junção do segmento 4 e 5. Essa dá pra ver até pela imagem, ó, pessoal. A vesícula biliar ela vai estar entre o segmento 4 e 5. Então, entre o 4, que é esse aqui que a gente viu, e o 5. Ela fica aqui no meio, nessa junção. O segmento 1, ele faz parte da funcional esquerda, o segmento 1. Que é o lobo caudado. O 4 daí, funcional esquerda também. E depois os outros vão ser da parte direita. Que vai ser esse aqui. Então esses 4 aqui. O 5, 6, o 7 e o 8. Essa aqui foi a questão que caiu na prova substitutiva a primeira só prova substitutiva de ATD, que foi dos segmentos do fígado. Tentem ver se vocês conseguiriam fazer aqui dos números. Ali, depois eu passo o gabarito. Quais seriam os números aqui e qual seria o nome do segmento. Se fizer a regra da mãozinha, dá para ajudar bastante. Essa questão da sub pegou bastante gente, tá? Dos segmentos. Ó, revisando então. Mão esquerda fica 2, 3. Então, em cima do 3 vai ter o 2. Depois continua. Esse dedo inteiro 4. Depois aqui 5. Esse aqui seria o 5. 6. Em cima 7. E aqui 8. E aqui, ó, seguindo a mesma lógica. Então, aqui o 2 está aqui em cima. Então, ele fica posterior, lateral, porque ele está desse lado,
posterior lateral esquerda. Depois aqui, daí você vai fazendo para todos eles, né? E o gabarito é esse slide aqui, ó, como é que tá nesse slide. Segmento posterior lateral esquerdo, anterior lateral esquerdo e vai continuando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar, tá, pessoal? Aqui é a irrigação do fígado e da vesícula biliar. Eu vou explicar isso aqui e daí a gente volta de novo na tríade. Então, do que tem que saber aqui para a irrigação do fígado e da vesícula biliar é que ela começa aqui nesse ponto aqui. Que é o... Me fugiu o nome agora. Como é que era o nome mesmo aqui? O tronco celíaco, perfeito. O tronco celíaco, que ele vai ser formado pela gástrica esquerda, a esplênica, que tem esse nome aqui porque ela vai para o baço, ó, pessoal, e a hepática comum. Essas três artérias. Para a irrigação do fígado da vesícula biliar vai ser aqui da hepática comum. A hepática comum, ela vai se dividir depois aqui em dois ramos, a gastroduodenal e aqui para cima a hepática própria. E da hepática vai surgir aqui ramos depois para o fígado depois, que é o ramo hepático direito, o ramo hepático esquerdo, ramo hepático direito para cá e esquerdo para cá. A irrigação do fígado vai vir principalmente aqui, então, da hepática comum, que vai se dividir nesses lados, né? E também vai vir da veia porta. A veia porta vai levar sangue venoso ali, que é drenado principalmente do intestino, do cólon e das partes ali do sistema digestório, que é rico em nutrientes, e vai levar para o fígado processar tudo isso e mandar de novo depois para a veia cava inferior, e mandar para o coração e mandar para o corpo. A vascularização, inclusive, do fígado, ela é 75% venosa pela veia porta e 25% arterial só. E para a vesícula biliar vai ser a artéria cística, que é essa arterinha menor aqui, que vai para ela, e ela sai principalmente da artéria hepática direita aqui, ó, a cística. Então, essa é a irrigação para o fígado e a vesícula biliar. Essa aqui é uma das mais tranquilas também dos órgãos, as próximas vão ser bem um pouco mais complexas. Do estômago, inclusive, ramos aqui do tronco celíaco e de outras partes também. Aqui é a drenagem, né? Continuando na irrigação do fígado, na vascularização dele, né? Então, da veia porta, ela vai ser formada aqui principalmente pela esplênica, pela veia esplênica, e pela mesentérica superior. Essas duas. A variação anatômica mais comum que tem é a mesentérica inferior se juntando aqui, as três juntas para formar a veia porta. Essa é uma variação anatômica, tá? Mas o que mais ocorre nos casos é a esplênica e a mesentérica superior formando a veia porta para mandar sangue para o fígado. Então, se cair na prova, quem forma a veia porta, vocês vão colocar aqui a esplênica e a mesentérica superior. Dentro do fígado, a veia porta vai se ramificar aqui, vai irrigar ele, vai levar sangue para o fígado. E depois a próxima drenagem vai ser pela veia hepática, que vai continuar mandando sangue, vai levar para a veia cava inferior e depois vai para o coração. Aqui mais uma questão da prova de 2024. Tá, a formação da veia porta. A formação da veia porta vai ser pela mesentérica superior e pela esplênica. Então, veia esplênica porque vem do baço, e a mesentérica superior vai drenar a parte aqui do intestino e parte do intestino grosso. O delgado e o grosso. Essas duas. Beleza, Matheus? Isso aí. Ô, Matheus, Diga. quando tiver variação anatômica, é qual mais? É as três formando aqui a veia porta. É a esplênica, a veia mesentérica inferior e a veia mesentérica superior. As três formando a veia porta e levando sangue pro fígado.
Deixa. Essa aqui é questão de prova de ATD 2024. Assinar a alternativa correta. Tá. Qual que é a certa aqui? Dois A. Ó, pessoal, a certa aqui é veia mesentérica inferior drena para a veia esplênica. Que é isso aqui, ó. Veia mesentérica inferior drenando para a veia esplênica. Isso que acontece na maioria dos casos. E daí a esplênica vai se juntar com a mesentérica superior e vai para a veia porta. Ok? Das outras drenagens eu vou falar nas próximas aulas ainda, que não tinha tirado o gabarito. Ok? Então, isso aqui é bem importante. Quem forma a veia porta é a mesentérica superior e a esplênica. E a mesentérica inferior drena para a esplênica. Ok? Varizes esofágicas. Isso aqui eu também gosto de cobrar. E ó, só não se enganem, tá? As questões que eu coloquei até agora acho que estão mais tranquilas da prova. Depois a gente vai ver os outros assuntos que são mais difíceis, por exemplo, a irrigação e o que mais for cair. Das varizes esofágicas, o que é isso? As varizes esofágicas são um quadro bem sério, que a pessoa vai ter varizes, que nem a dilatação que tem nas pernas, que as mulheres costumam ter depois de uma certa idade, só que no esôfago. Qual que é o risco disso? As veias vão estar dilatadas no esôfago. Então, se a pessoa ingere um alimento duro, alguma coisa que pode raspar ou lesionar essas veias, elas podem se romper. E daí você vai ter sangue caindo diretamente no esôfago. A pessoa ela vai vomitar sangue, que é hematêmese, e é um quadro bem severo ali. Pode levar a choque, parada e piorar. E qual que é a anatomia disso? Ocorre uma anastomose porto-cava. Esse é o nome anatômico do que acontece. Então, que nem eu falei nessa imagem aqui, ó. O sangue, normalmente, do intestino, do sistema digestório, ele acaba indo para a veia porta do fígado, passa pelo fígado, veias hepáticas, e das veias hepáticas, veia cava inferior. Conseguiram entender? Esse é o caminho normal do sangue. Só que, se tiver muita pressão, a pessoa tem hipertensão, a pessoa está grávida, é obeso, sedentário, alguma coisa que aumenta a pressão abdominal, aqui a veia porta pode ter tanta pressão que o sangue, em vez de caminhar para o fígado e caminhar para a veia cava inferior, ele acaba pegando um outro caminho. Esse outro caminho é o seguinte, ele passa por essa veia menor, que não devia levar muito sangue, que é a veia gástrica esquerda, e da gástrica esquerda ele sobe pela veia esofágica. Ele subindo pela veia esofágica é tanto sangue, é tanta pressão, que ele dilata essas veias. Elas ficam mais grossas. E daí você tem as varizes. É isso que é as varizes esofágicas. Conseguiram entender? E por que o nome anastomose porto-cava? Porta, veia porta, porto. Cava de veia cava inferior. Então, o sangue ele passa a sair da veia porta, gástrica esquerda, esofágica, da esofágica ele vai fazer um outro caminho, até chegar na veia cava e coração. Então, ele faz um caminho alternativo aqui, um outro caminho, devido a essa pressão. Essa é uma das situações que pode ocorrer com o aumento da pressão abdominal, que é as varizes esofágicas. E tem mais outras duas situações que tem que saber também, que podem ocorrer pela mesma causa, tá? Pelo aumento de pressão abdominal, pelo aumento de pressão aqui no sistema da veia porta. Que é isso aqui, que é um outro tipo de circulação colateral, ganha um nome aqui do sinal de cabeça de Medusa,
que forma isso aqui, esse sinal na pessoa. E é o seguinte, então, a gente já viu que um dos caminhos possíveis do sangue é veia gástrica esquerda, veia esofágica. O outro caminho é ele passando por aqui e aqui, ó, no ligamento redondo, ele acaba criando um canal nisso, recanalizando, ou seja, reabrindo a veia umbilical, o que era antigamente a veia umbilical. E daí o sangue acaba indo aqui para o umbigo, ele vai pela circulação periférica, pela próxima pele, até chegar no coração. Ele tenta voltar por esse outro caminho. Aqui é mais uma questão aqui da prova de 2024. Paciente, 60 anos, tabagista, aqui tem um textão, e daí pede o seguinte: as varizes esofágicas, causa da hemorragia digestiva alta desse paciente, se formam devido... É falso verdadeiro. Tá. A primeira aqui é verdadeiro ou falso? Primeira é verdadeira. Ele vai passar pela gástrica esquerda, depois esofágica e veia. Calma aí. Não, essa aqui é falsa, desculpa. Anastomose portal entre a artéria gástrica esquerda e veásico. Não é uma anastomose direta entre a artéria gástrica esquerda e veásico. É entre a gástrica esquerda e a esofágica. Gástrica esquerda e esofágica. Então teria que ser a certa. A B. A hipertensão portal com anastomose portosistêmica entre a veia mesentérica superior e a veia gástrica. Essa também é falsa. Por quê? Aqui ele está pedindo o que leva à formação das varizes esofágicas, certo? A hipertensão portal com anastomose portosistêmica entre a veia mesentérica superior e a veia gástrica. Isso ocorre mesmo nas veias esofágicas, mas não é o que leva à dilatação aqui das veias do esôfago. Então, entre a mesentérica superior e a gástrica. Na verdade, entre a veia porta, a gástrica e a esofágica. Esse é o caminho que o sangue faz. Então, veia porta, gástrica esquerda e esofágica. Então, revisando de novo. Não é entre a gástrica esquerda e a ásico, não é entre a mesentérica superior e a gástrica. Essas duas estão erradas. A anastomose portal entre a veia gástrica esquerda e veias esofagianas do sistema ásico. Agora está certo, essa seria a correta. Beleza? Ele passa pela veia gástrica esquerda, veia esofágica. E a esofágica depois, ela vai seguir para um outro sistema depois até chegar no coração novamente, que é esse sistema ásico. Ficou claro? Beleza. As outras últimas aqui, anastomose portal entre gástrica esquerda e gástrica direita, tá errada. Anastomose portal entre gástrica esquerda e artéria esplênica, tá errada. Tem que sempre lembrar que o caminho nas varizes esofágicas é sempre o mesmo. Veia porta, gástrica esquerda, esofágica. E depois continua a partir disso. É sempre esse caminho. Então, nós já falamos de dois problemas aí da hipertensão portal. As varizes esofágicas. O outro aqui é a recanalização da veia umbilical no ligamento redondo, que volta a levar sangue para o umbigo. 2. E o próximo aqui são as hemorroidas. Então, se tem muita pressão nesse sistema, todos aqui acabam aumentando também um pouco a pressão, em todas as partes. E disso, aqui, ó, principalmente da mesentérica inferior, vai diminuir a quantidade de fluxo que acaba indo para cá. Tem também as veias retais, tá? Que elas são mais frágeis e que tem elas podem acabar se dilatando e com isso daí tem a formação das hemorroidas, que é uma dilatação dos vasos.
Pode afetar outras veias também aqui nessa circulação. Então, lembrar, hipertensão portal vai levar a 3 coisas. Pode levar, no caso, as varizes esofágicas, a recanalização do ligamento redondo, que daí vai levar sangue pela veia umbilical e até o umbigo, e daí vai fazer periférico, a subida do sangue, e as hemorroidas, pelas veias retais. Ok, pessoal? Agora vamos ver aqui da vesícula biliar. Isso aqui, ela gosta de cobrar isso aqui, de cálculos e tudo mais. Vamos começar estudando a vesícula biliar e depois a gente vai para os ductos. A vesícula biliar, ela tem 3 partes: o fundo, o corpo e o colo da vesícula biliar. Ela tem a função principalmente de concentrar a bile aqui, concentrar e armazenar a bile, e depois eliminar aqui para o duodeno, tá? A bile, ela funciona como um detergente, para quem não sabe, e ela vai ser responsável aí principalmente quando a pessoa tem uma ingestão alta em gorduras e tudo mais, ela vai ter a função de solubilizar essas gorduras. Então, o que é importante isso aqui? Isso aqui é pegadinha, já caiu na nossa prova 2025 e ela trocou aqui, tá? Esse primeiro ducto que sai da vesícula biliar tem o nome de ducto cístico. E ele se liga ao colo da vesícula biliar, tá? Não vai achar que é o fundo. Bem importante isso, tá? As pessoas tendem a confundir isso com o estômago, porque no estômago, o esôfago, ele fica ali, quando ele entra no estômago, o esôfago, ele fica próximo do fundo do estômago, mas aqui na vesícula é o contrário, tá? O fundo fica embaixo. O ducto cístico vai estar conectado ao colo da vesícula biliar. E dos ductos, a gente vai ter o ducto aqui, ó, hepático direito, hepático esquerdo. Aqui, esse aqui vai ganhar o nome de ducto hepático comum, porque junta o direito mais o esquerdo. Depois, quando o hepático comum se juntar com o cístico, ducto colédoco. E quando o colédoco se juntar com o pancreático principal, ele vai formar aqui a ampola principal do duodeno, onde vai sair a bile dentro do duodeno. Beleza? O que vocês tiverem de dúvidas, podem ir perguntando aí durante a aula. Aqui mais uma questão, prova 2024 aí. O colédoco é formado pela junção dos ductos. Qual que é a certa aqui? É a 2, perfeito. É o hepático comum e o ducto cístico. Essa aqui foi da prova de liga, que ela cobrou também a mesma questão, ó. É a mesma questão, só colocou um textão. Nesse sentido, o ducto colédoco é formado pela junção dos ductos, que é o hepático comum e o ducto cístico. De novo, C aqui. Cálculos. Ainda não é questão de cálculos. Sobre a vesícula biliar e os ductos biliares, podemos afirmar que essa aqui é da questão de 2024. A vesícula biliar, 7 a 10 centímetros de comprimento, situa-se na fossa da vesícula biliar, no segmento 4. No segmento, 6. No segmento hepático 6. Essa está certa ou está errada? É no segmento 6 que a vesícula fica? Errado, perfeito. Em qual segmento ela fica? No 5 e no 4. Perfeito, 5, 4. A próxima aqui. O ducto cístico une o colo da vesícula biliar ao ducto hepático comum. E essa? Essa está errada. Ao ducto cístico. Tá, desculpa, tá. Não, tá certo mesmo. O ducto cístico une o colo da vesícula biliar ao ducto hepático comum, tá certo. Essa tá certa. Ao colo do ducto cístico ao hepático comum. Essa é a correta. Desculpa aí. O ducto colédoco é formado pela junção do hepático direito e esquerdo. Essa tá?
O ducto colédoco é formado pela junção do ducto hepático direito e esquerdo? Falso. O ducto colédoco vai ser formado aí pela junção do ducto hepático comum e o cístico. O direito e o esquerdo formam um hepático comum. Daí por isso que os outros estão errados. Aqui, ó, que nem a gente viu. Ducto hepático direito, hepático esquerdo, ducto cístico, hepático comum, ducto colédoco, ampola hepatopancreática, papila maior do duodeno. Ducto pancreático principal. Uma coisa que é importante é que no duodeno tem duas papilas, tá? Tem a papila maior do duodeno, que é maior mesmo, anatomicamente maior, e tem a papila menor do duodeno. A gente já viu o que vai cair na papila maior do duodeno. Vai cair bile. Como ele tem um ducto vindo do pâncreas, vai cair suco pancreático. Então, na papila maior do duodeno vem bile e suco pancreático, isso é importante. Na papila menor, ela vai ser formada por um ducto que vem só do pâncreas. É o ducto pancreático acessório. E por isso, ali vai ser eliminado só suco pancreático, tá? Não tem bile. Ela fica em cima aqui, a papila menor do duodeno. E se cair alguma questão sobre cálculo, por exemplo, se tiver um cálculo aqui no ducto cístico, eu ainda vai estar sendo eliminado bile ainda no duodeno? Cálculo no ducto cístico. Vai, porque quem produz bile... Sim, isso mesmo. Quem produz bile é o fígado, e ele vai continuar produzindo aqui pelos ductos hepáticos e vai mandar. Só a pessoa não vai conseguir armazenar a bile, que seria aqui para a vesícula biliar. Agora, se tiver um cálculo, por exemplo, aqui, na ampola maior do duodeno, daí sim a pessoa não conseguiria de forma alguma eliminar a bile daí, porque daí impediria essa eliminação. Essa aqui seria a pessoa que você vê, que fica amarelada e tudo mais. Vai ter colúria, vai ter um monte de causas aí. Tem esse exame aqui também, que é utilizado para avaliar os ductos biliares e até para fazer cirurgia. Dá para ser usado. A colangiopancreatografia, só que daí é um outro nome quando se faz a cirurgia. Daí é colangiopancreotomia, daí para fazer retirada de cálculos. Endoscópia, que é essa aqui a abreviatura. E esse aqui é o caminho que faz aqui com o equipamento até chegar ao ducto colédoco, que é um dos locais aqui que, se tiver algum cálculo no ducto colédoco, também vai bloquear o fluxo da bile, porque daí não vai conseguir passar até a ampola maior do duodeno, que é boca, orofaringe, esôfago, estômago, piloro, duodeno, papila maior do duodeno e ducto colédoco. Então, ó, esôfago, estômago. Piloro é essa porção aqui onde fica uma constrição que fecha, tem a função de fechar o alimento e prender ele aqui no estômago para fazer a digestão, tá? Esse é o piloro, é a porção final do estômago. Depois que passou pelo piloro, duodeno, papila maior do duodeno, que é aquele espaço, e sobe por aqui, ó, no ducto colédoco. Esse aqui é o pancreático principal, que nem a gente viu. Ducto de Luschka. Isso aqui é uma variação anatômica, o ducto de Luschka. E ele é uma comunicação aqui direta da vesícula biliar com o ducto hepático direito. Então, isso tudo aqui é o ducto hepático direito. Aqui está o esquerdo, aqui estaria o fígado desenhado na imagem. Aqui o ducto hepático comum e aqui é onde ele se junta com o cístico e o colédoco. Então, o Luschka é essa comunicação aqui direta da vesícula biliar com o fígado, sem passar por esses canais antes. E é uma variação anatômica, então algumas pessoas podem ter ou não. Mais uma questão aqui, ó. Um paciente apresenta icterícia, colúria e dor no hipocôndrio direito. A ultrassonografia evidencia dilatação no ducto hepático comum e das vias biliares intrahepáticas. Durante a colangiopancreatografia, identifica-se um cálculo obstruindo totalmente o fluxo da bile, ela não alcançando o duodeno. O cálculo está localizado em qual estrutura?
Então, a bile não chega no duodeno. Qual que é aqui? Então, pessoal, nesse caso seria o ducto colédoco, que seria esse ducto aqui, ó, ducto colédoco. Então, a bile não vai conseguir passar, ó, tá vendo? Ela vai vir do fígado, que tá aqui em cima, e não vai conseguir passar de jeito nenhum, ela vai ficar presa aqui. Ela ficando presa aqui, ela não chega no duodeno. Eu ainda vou ter suco pancreático, ó, porque tá vindo aqui do ducto pancreático principal, tá vindo suco pancreático. Só não vou ter bile, porque a pedra tá aqui no meio. E que nem eu falei, ó, se essa pedra, por algum motivo, descer, ela vai descendo. Ela obstrui aqui na ampola, ela vai obstruir daí tanto a parte aqui da bile, porque ela está aqui impedindo o fluxo da bile, quanto o suco pancreático. Perfeito? Do ducto pancreático principal. Só que tem que lembrar, isso aqui é pegadinha, que do pâncreas tem dois ductos. Tem o ducto pancreático principal, que é esse aqui, que leva o suco pancreático aqui, e tem o ducto pancreático acessório, que ele vai levar, que esse menorzinho aqui, ele leva lá para a papila menor do duodeno, ok? Então, se eu tiver uma pedra aqui, embora eu vou bloquear em parte o suco pancreático, ele ainda vai continuar indo pelo acessório, tá? Só que a bile vai ser totalmente bloqueada. Ok? Por último, aqui a dor referida em doenças da via biliar. O que é a dor referida? A dor referida é uma parte da pele. Se obstruir o hepático comum também não chega, né? Perfeito. Se eu obstruir o hepático comum, o que vai acontecer? Então, quem produz a bile é o fígado. E a bile vai vir do hepático direito mais o esquerdo. Se tiver uma pedra aqui no hepático comum, ela vai bloquear a produção da bile. Então, a bile não vai conseguir mais descer. O fígado, quer dizer, ela não vai conseguir mais descer. Só que, como eu ainda posso ter bile armazenada aqui na vesícula, né? Posso ter bile armazenada. Então, a pessoa ela consegue se manter, por exemplo, por alguns dias, sem ter nenhum sintoma. Por quê? Vai continuar eliminando bile aqui, ó. Então, a pessoa não vai ter nenhum prejuízo na digestão de gorduras. Só que, com o tempo, ela vai começar a ficar mais amarelada, porque ela não vai conseguir eliminar a bile. O fígado vai estar produzindo a bile, que vai para cá, vai descer e vai ficar presa. Ok? Lembrar ali que a bile ela é um resíduo do que sobra da destruição das hemácias, que é mandado para o fígado e depois ele tem que se livrar disso. E essa é uma das formas aqui. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida ainda aqui nos ductos? Que vocês tiverem de dúvida, podem falar, tá, pessoal? Que eu aviso. Dor referida. A dor referida é quando você tem uma lesão em algum órgão, alguma situação, e essa dor acaba indo para a pele. A dor referida em doenças da via biliar. Doenças aqui do fígado e da vesícula biliar, elas acabam irritando mais propriamente. O fígado não é bem inervado, ele é mais bem inervado é o diafragma, que fica em cima do fígado. Então, doenças na via biliar e do fígado podem acabar irritando o diafragma. E o diafragma em si, ele é inervado pelo nervo frênico. A dor pode subir pelo nervo frênico e vai se manifestar em áreas da pele que são inervadas por esse mesmo nervo. Então, o nervo frênico ele tem a função de inervar a parte aqui do ombro direito e o diafragma.
E por isso essa dor pode acabar indo para o lado direito e para a área aqui do fígado também, ó, no hipocôndrio direito, também pode se manifestar. O pâncreas. O pâncreas, ele tem 4 partes. Ele tem a cauda, o corpo, o colo e a cabeça. Ele tem essas 4... E o processo tem essas 4 partes, tá? Só. Essas duas aqui são mais como acidentes anatômicos, são mais como desenvolvimento dessas partes, como o processo uncinado e a incisura pancreática. A incisura pancreática é um espaço, uma reentrância que se tem no pâncreas para a passagem dos vasos, para a passagem da mesentérica superior, para a passagem do outro vaso aqui, da veia porta, que vai passar aqui perto do pâncreas. Não, desculpa, a veia porta não. É a veia mesentérica superior e a artéria mesentérica superior. Okay? Então, o pâncreas é composto por 4 partes: cauda, corpo, o colo e a cabeça. Na cabeça tem esse desenvolvimento que se chama processo uncinado e a incisura pancreática, que é esse espaço para a passagem da veia e a artéria mesentérica superior. E que nem eu falei, então aqui no pâncreas vai ter a produção do suco pancreático, que vai passar a chegar no duodeno pelo ducto pancreático principal, que é esse aqui, que se liga com a via de bile, e o ducto pancreático acessório, que é esse aqui de cima. Um vai para a ampola maior do duodeno e outro vai para a ampola menor. Também tem as faces aqui posterior, anterosuperior e anteroinferior do pâncreas. Uma doença aqui que é importante é a pancreatite. O que é a pancreatite? É quando você tem uma inflamação do pâncreas ou você tem uma lesão e o suco pancreático ele pode acabar extravasando. Lembrar, o que é o suco pancreático? Ele é rico em enzimas, como a pepsina, que digere proteínas, tá? Aqui dentro do pâncreas essa enzima é inativa, mas quando ela alcança a parte de fora, ela passa a ser ativa, que daí ela passa a chamar de pepsina. E ela vai ter a função de digerir proteínas. E nosso corpo é proteína. Então, isso que vai acabar sendo a pancreatite. O suco pancreático acaba extravasando e pode causar várias lesões aí, principalmente na parte do peritônio. Tem a aguda, que é uma inflamação súbita do pâncreas, geralmente por cálculo, que acaba obstruindo essa via aqui e leva à ativação dessas enzimas. A crônica é um processo mais longo e prolongado, tá? Mas os dois aqui vão levar principalmente ao extravasamento das enzimas e esse processo aqui de lesão, que a gente vai ver como? Com esses sinais aqui, o sinal de Cullen e Gray-Tanner. Os dois sinais são de pancreatite, tá? Um é essa aqui que fica uma equimose, que nada mais é que uma mancha, sem relevo, periumbilical, então perto do umbigo. E a outra é a equimose de flancos, dos lados, então daquela região que a gente viu. O sinal de Cullen, aqui faltou um N, e o sinal de Gray-Tanner, tá? Esses dois sinais importantes são para pancreatite. E eles mostram, hemorragia retroperitoneal. Pode ser tanto de pancreatite, que é a causa principal, mas pode ser também outros, pode ser trauma também. A pessoa teve uma lesão nessa área, daí fica essa equimose, que é o sinal de Cullen. Ou dessa outra aqui, que é Gray-Tanner. Pode ser gravidez ectópica. E ruptura de aneurisma de aorta também, que é um dos casos. Que daí o sangue vai se espalhar pelo abdômen e ele costuma se depositar nessas duas áreas. Ruptura de aneurisma de aorta é quando a aorta ela se abre. Abre-se um buraco ou um espaço na aorta. E daí vai fluir sangue por todo o abdômen. Aqui como é que fica a dor referida na parte do pâncreas. O pâncreas ele é inervado pelo nervo vago e pelo tronco simpático, tá? Então, aqui é onde vai se manifestar essa dor, principalmente aqui, que a gente viu da parte do tronco simpático que inerva o pâncreas, dessa região aqui, ou da parte da frente aqui do epigástrio. Para a aula de hoje, pessoal, seria isso.
E espero aí que tenha ajudado vocês um pouco. Deixa eu até voltar aqui. Quero agradecer a todo mundo que participou ali dessa aula. Eu vou estar organizando um cronograma para as próximas aulas. E que nem a aula de hoje, eu vou tentar trazer bastante questões para vocês. E no final fazendo um simulado aí para revisar tudo isso. Obrigado aí a todo mundo que veio. E da aula de hoje é isso aí.